galera ligada aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: não adianta pressionar o Ancelotti. Ele não fará nada que não queira. Ele não vai nem convocar, nem cortar, nem botar o time para jogar assim ou assado por pressão, por apelo popular. Não queria um técnico do tamanho do Carlo Ancelotti? Ele tá aí. Agora é aceitar que as coisas são do jeito dele. E também vou pensar e vou trazer aqui qual seria o meu time para pegar a França. Tudo isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR e vamos falar sobre essa pressão que estão querendo fazer no Ancelotti e, na minha visão, é completamente inútil, e eu vou falar por quê, além de projetar qual o time que eu botaria para jogar contra a França, uma escalação complicada como a gente falou no vídeo anterior. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flashscore, que é o app que eu uso aqui para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, estatísticas da seleção brasileira. Quer acompanhar esse tipo de material, além de notícias? O app do Flashscore é o seu lugar correto. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link que está nesse primeiro comentário, fazer um download e começar a usar. Tô gravando o vídeo aqui na tarde de quarta-feira, e mais cedo hoje a gente teve a entrevista do Carlo Ancelotti, prévia, né, anterior à partida contra a França, que será nesta quinta-feira, 5 da tarde no horário de Brasília. E aí, lógico que o Ancelotti seria perguntado sobre o Neymar, mas ele foi perguntado de uma maneira diferente. E o jornalista Pedro Ivo Almeida, lá da ESPN, ele fez uma excelente pergunta ao Ancelotti sobre... Vou deixar vocês ouvirem aí. Vamos ouvir e na volta a gente retorna aqui para retomar o raciocínio. Mister Pedro Ivo da ESPN, você já respondeu muito sobre Neymar na coletiva de convocação. Mas me parece que aumenta-se um barulho depois da convocação até agora. É amigo, é jogador desse próprio grupo, é gente pública. É uma campanha que parece que as pessoas, depois que observaram a sua lista e que o Neymar não foi chamado, a todo momento tem que ser, não tem que ser. Há um barulho muito maior, há uma grita muito maior do que antes por ele não estar no grupo da seleção e se ele vai estar ou não na Copa. Você, de alguma forma, observa isso, tem acompanhado isso? Isso não te impacta em nada na sua decisão? Isso é algo que fica só do lado de fora e você só está observando, até com esse sorriso no rosto? Como é que você vê esse movimento? Eu observo todo, escuto todo, depois tenho, por el papel que tenho aqui, tomar decisão, mas é normal que no futebol cada um pode opinar, porque o futebol não tem uma universidade. Então, cada um pode opinar, e creio que é correto opinar de futebol, porque no futebol não há uma ciência clara. Futebol pode opinar de muitas coisas. Se tu joga bem, se não joga bem, se este jogador é bom, se não é bom. Cada um tem a sua opinião, e eu tenho que respeitar a opinião de todos. Então essa foi a pergunta do Pedro Ivo sobre qual o impacto que a pressão para convocar o Neymar está fazendo no Ancelotti. E a pergunta do Pedro Ivo é excelente, e a resposta do Ancelotti é melhor ainda. Porque na prática o Ancelotti falou assim: nada mais é do que opinião. E no futebol, todos nós podemos ter a opinião que quisermos. Lógico que a gente não pode ter opiniões criminosas, né? Mas tirando opiniões dentro de um nível de civilidade, todos nós podemos ter a opinião que quiser no futebol. O futebol é maravilhoso por conta disso. Um mesmo jogo, uma mesma atuação, pode ter a visão de uma pessoa que foi ótima e a outra que foi ruim. Alguém que viu pela televisão pode achar que foi péssimo, alguém que viu no estádio pode achar que foi ótimo. Um jogador que foi lá e teve um determinado nível de influência no jogo, alguém pode achar que o cara chamou a responsabilidade, o outro pode achar que o cara se omitiu. O futebol é maravilhoso por conta disso. E o Ancelotti só falou: eu vejo tudo, eu reparo em tudo, e na prática não deixa de ser apenas opinião. E a opinião é igual aquele negócio, a alma, cada um tem a sua.
Eu tenho a minha opinião, você que tá aí do outro lado tem outra opinião, o Ancelotti tem outra opinião, o Neymar tem outra opinião, os parças do Neymar tem outra opinião, o Romário tem outra opinião, todo mundo tem uma opinião. Quem tem a decisão? Mister Carlos Ancelotti. Ponto final. Então, não adianta se fazer uma campanha com o Rafael Zulu, com o Thiaguinho, com o Léo Santana, com o arcebispo do Brasil, com o Papa, com o Romário, com o Lula, com o Bolsonaro, com o Vitor Sérgio, com a Tainá Espinosa. Não importa. Por quê? Porque o treinador que nós temos, ele é simplesmente o melhor treinador que vai estar na Copa do Mundo. A Copa do Mundo terá 48 treinadores, perfeito? Dos 48, o melhor treinador, o mais vitorioso, o mais gabaritado, o mais bem-sucedido se chama Carlo Ancelotti. Foi isso que nós, enquanto amantes do futebol, personificado em quem toma a decisão, que é o presidente da CBF, fomos buscar quando ligamos para ele lá em Madrid, falamos: Ancelotti, quando acabar aí, nós queremos você aqui. E ao fazer isso, você traz um treinador que, falando no popular, está pouco se lixando para o que nós achamos, para a nossa opinião. O Ancelotti, se ele achar que o Neymar tem que ir, ele vai levar. Se ele achar que o Neymar não tem que ir, ele não tá nem aí. Não vai haver pressão, não vai haver incômodo, não vai haver campanha, não vai haver empurra, não vai acontecer. Por quê? Porque a gente tá falando de um técnico ultra vitorioso que não pediu para vir. A CBF foi lá buscar ele, e a partir do momento que você tem na sua seleção um técnico do gabarito, do tamanho do Ancelotti, vai ser do jeito que ele quer. Esse é o ponto. Ah, mas ele vai levar o Richarlison e o Richarlison não tá jogando nada. Ok, se ele quiser, ele vai levar. Parece até que deu uma desencanada do Richarlison. Ah, mas o Danilo é reserva do Flamengo. E se ele quiser jogar... O Danilo é reserva do Flamengo, reserva de zagueiro. Nem na lateral ele joga. Se ele quiser levar, ele vai levar. E não adianta a gente ficar esperneando, a gente ficar pressionando, porque o Ancelotti... E eu nem estou aqui dizendo que os técnicos anteriores do Brasil se deixaram pressionar. Acho que alguns até se deixaram. Mas tudo bem, não estou nem falando nisso. A diferença de trazer um técnico estrangeiro, e eu falo isso não só na seleção, mas falo dos clubes também, é que é o seguinte: o técnico estrangeiro vem para cá e ele vem quase com um perfil de aventura. E não percebam e não entendam que eu tô falando mal, tô sendo pejorativo ao usar aventura, não. Mas eles vêm pra cá com a sensação assim: eu vou ao Brasil, eu vou ao futebol brasileiro, serve pra clube, serve pra seleção, e vou lá fazer a coisa do jeito que eu acho que tem que ser. Por quê? O máximo que pode acontecer é eu ser demitido. E se eu for demitido lá, eu vou voltar pra Europa e vou ter as mesmas oportunidades que eu teria, nem pra mais nem pra menos. Ponto. Jorge Jesus veio pro futebol brasileiro e fez um ano mágico. Ele tem 5 títulos e 4 derrotas. Ele saiu daqui, voltou pra onde? Pro Benfica. Ele não foi pra Premier League, ele não foi pro projeto do PSG, ele não foi pro Bayern de Munique. Ele voltou exatamente pro lugar onde ele estava. O Arthur Jorge saiu do Braga, veio pro Botafogo, ganhou 2 títulos, foi pro Catar e voltou pra cá. Inclusive vale para os que fracassaram. Dei exemplo de 2 que foram bem-sucedidos. Quem a gente pode pegar aqui? Vamos lá. Vitor Pereira veio para cá, fez até um trabalho interessante no Corinthians, mas não foi vitorioso em título. Foi pro Flamengo e foi um fracasso. Onde está o Vitor Pereira hoje? Na Premier League. Ter fracassado no Flamengo não fechou nenhum tipo de porta para ele. E o mesmo vai ser com o Ancelotti. O Ancelotti pode ser eliminado na primeira fase da Copa do Mundo, que se ele quiser sair e trabalhar num grande clube da Europa, ele vai continuar tendo a chance. Então, assim, quando você traz alguém que ele não tem o sentimento de defender o emprego dele, você saiba que você vai aceitar que seja feito do jeito que ele quer. E aí não adianta.
você fazer campanha, não adianta você fazer disse-me-disse, não adianta você querer pressionar, porque o Ancelotti não será pressionado. Se o Ancelotti vê o mínimo de utilidade no Neymar, o Neymar estará na lista dos 26 no dia 18 de maio. Se ele não vir, pode fazer o escarcéu que ele não estará e ponto final. Nós deveríamos estar cientes disso no momento que nós formos buscar um técnico do tamanho do Carlo Ancelotti. Essa é a realidade cristalina. Eu já tinha tangenciado nisso quando eu falei lá do episódio do Léo Santana, que foi um outro perfil, né? Não foi a coisa mais truculenta como aconteceu quando o Neymar esteve fora da lista atual da seleção. Então, assim, e gente, inclusive, passando vergonha, né? Mas tudo bem, não vou nem entrar no detalhe pontual. Mas esse é o ponto. Isso que todos nós estejamos preparados. Não vai adiantar, não adianta trazer a tropa. Só pontuando, eu não sei nem se eu faço um vídeo sobre isso, que muita gente está querendo comparar a possível ausência do Neymar da Copa com a ausência do Romário em 2002. Digam aí no comentário se vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso, que pra mim isso é uma coisa sem pé nem cabeça. É uma comparação sem pé nem cabeça. Mas digam aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso, que eu posso fazer. Eu já trabalhava, eu já era jornalista em 2002, eu não conheço bem a coisa. Não conheço de pesquisar, não. Conheço de ter vivido. Conheço de estar no centro da cidade no dia da última convocação do Filipão, quando ele deixou o Romário fora. Eu não tô vendo pelo YouTube, não. Eu tô vendo tô dizendo que eu tava lá. Então, se vocês quiserem, digam aí nos comentários para eu fazer esse vídeo. O Filipão sofreu 800 vezes mais pressão do que o Ancelotti está sofrendo por causa do Neymar e não levou o Romário. E beleza. E foi julgado pelo resultado e beleza. E ganhou a batalha. Então, assim, ponto. O Ancelotti não está aqui para defender emprego. O Ancelotti está aqui para fazer as coisas do jeito dele. Aceitemos ou não. Se não aceitar, ok. Se, no caso, o presidente da CBF, né, o Samir Chaldini, não aceitar, ok. Pega e manda ele embora antes da Copa. Fala assim, o quê? Você não vai levar o Neymar? Beleza, então aqui pra mim é inadmissível. O senhor vai embora. Se não for fazer isso, vão ter que aceitar deixar o cara trabalhar. Porque é assim que um técnico que não precisa defender o emprego dele age. É do jeito dele. Ponto. Falando sobre a seleção, montei esse campinho aqui. Cadê o campinho? Ah, tá aqui. Montei esse campinho falando sobre quem eu escalaria para o jogo contra a França. Eu tô um pouco preocupado com o jogo da França, tá? Eu vou te dizer que eu tô um pouco preocupado com o jogo da França, porque é um Brasil muito desfigurado, como eu falei no outro vídeo. Então, o que eu faria se fosse o Ancelotti para o jogo contra a França? Eu escalaria esse time aqui. Ederson, Danilo de lateral direito. Ah, mas o Danilo só tá jogando de zagueiro. Beleza, o Danilo vai ser zagueiro. Na prática, ele vai ser zagueiro. Por quê? Porque os laterais com o Ancelotti são muito mais laterais de guardar a posição, laterais base, do que lateral de atacar o corredor, de ir pra frente e tudo mais. Iria com o Danilo. Acho que o Wesley é um jogador ainda muito cru para pegar uma seleção francesa que pode vir com um ataque com, sei lá, Olise, Mbappé e Dembélé. Pode ser o ataque da França. Então eu iria com Danilo. Então ficaria Ederson, Danilo, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos. Em relação ao vídeo que eu fiz segunda-feira, não teremos o Marquinhos, né? O Brasil não vai ter o Marquinhos no jogo contra a França. Então, Ederson, Danilo, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos. Acho que é uma grande chance aí pro Léo Pereira, né? De repente se firmar. Os jogadores de lado esquerdo foram todos... os jogadores reservas para o lado esquerdo foram todos perdendo espaço, né? O Beraldo perdeu espaço, virou quarta opção de zaga lá do PSG. O Alexandre Ribeiro se machucou, tá voltando agora, joga uma, fica duas fora no Lille. Então o Léo Pereira pode aparecer aí, tá? Mas também é um risco, né? Um jogador estreando em seleção brasileira. E o Douglas Santos, esse com um pouco mais de liberdade para ir à frente. Lembrando que o Douglas Santos não é um lateral tipo Arana, tipo era o Marcelo, tipo é o Caio Henrique, que é um lateral
com uma desenvoltura ofensiva muito grande. Mas entre Danilo e Douglas Santos, quem vai ter que subir mais vai ser o Danilo. Até porque, na frente dele, eu colocaria o Rafinha pela esquerda. E vou continuar explicando. Na volância, acho que não tem mistério. Casemiro e Andrei Santos. Acho que o Andrei seria o jogador mais pronto para substituir o Bruno Guimarães, que também está fora. E aí do meio para frente, aí pensando com um pouquinho a cabeça do Ancelotti, porque ele falou que vai manter os 4 atacantes, Luiz Henrique na direita. Acho que até pela temporada do Luiz Henrique ser uma temporada de menos jogos e menos brilho do que outros jogadores, eu colocaria o Luiz Henrique para um jogo grande como esse para medir a temperatura. Acho que o Luiz Henrique está sendo convocado pelo que ele fez pela seleção, não pelo que ele está fazendo pelo Zenit. Ok? É um critério do Ancelotti. Rafinha pelo lado esquerdo, com uma dupla de ataque. Rafinha, o Vinícius pelo lado esquerdo, e acho que essa união, essa junção de Rafinha e Vinícius pelo lado esquerdo pode ser muito promissora para os dois e para o Brasil, e com o Endrick como centroavante. Sei que o Matheus Cunha tá na frente, sei que acho que o João Pedro tá na frente, mas eu queria testar o Endrick pra gente ganhar algum argumento pro Endrick ir pra Copa. Eu acho que o Brasil não deveria perder a chance de levar o Endrick pra essa Copa. Acho que o Endrick é um potencial absurdo pro futuro, que pode impactar no presente. Então eu começaria, acho que o Matheus Cunha e o João Pedro já estão lá, eu começaria com o Endrick. Esse seria o meu time, e argumentando o porquê do time. E no segundo tempo, testaria Danilo ou Sara nessa posição do Andrei Santos. Testaria também o Kaique Bruno e o Wesley. Talvez não ao mesmo tempo, mas entre um dos dois eu acho que tem que vir para o segundo tempo. Tem que vir ali com 10 do segundo tempo, no máximo 15, um dos dois. E quem não vier no segundo tempo tem que talvez começar o jogo contra a Croácia. E aí também testaria o Igor Thiago. Acho que a gente precisa entender o Igor Thiago, o que ele pode fazer, o que ele pode aportar. Apesar dele ser grandalhão, ele joga mais atacando o espaço do que propriamente fazendo pivô, né? O Brentford é um time de muita transição, então não sei se o Brasil vai ter muito cenário de atacar a transição. Acho que de atacar em transição, acho que praticamente contra todas as seleções da Copa, tirando 3 ou 4 ali, o Brasil vai ser atacado mesmo. Então a gente precisa entender se o Igor Thiago faz o que faz num time que joga em transição, ou se ele pode ser esse cara do pivô, da casquinha, de segurar uma bola. Então acho que o Brasil, mas aí o Brasil teria que se preparar para isso. Mas o time que eu começaria jogando seria esse. Quero te ouvir, o que você acha dessa proposta que eu tive? Diz aqui embaixo nos comentários, e diz também sobre o Ancelotti de uma maneira geral. Vamos aceitar? Vamos nos preparar para aceitar que vai ser do jeito do Ancelotti? E pode ser que de fato o Neymar não vá para a Copa? Porque acho que tá na hora, e acho que tá claro pela postura do Ancelotti que vai ser assim. É isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Se não gostou, achou que é uma bobagem que eu falei, pode dar o dislike também. Se inscreve no canal aqui embaixo, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem um link para você baixar o app do Flashscore totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.